Boa noite, pessoal. Todo mundo Boa a postos noite. aí? Boa noite. Temos aqui mais um dia da nossa jornada aqui, chegando já ao final, então queria começar agradecendo aí aos nossos convidados, né, o Breno e a Mariana. Logo mais eu vou passar a palavra para eles se apresentarem. Agradecer também a Cavita aí que organizou os convites, né, para os palestrantes, Marcos Machado, que tem ajudado aí ao longo de toda a semana, né, com as várias sessões aí, convites também. Então, a gente chega aí ao final dessa primeira, né, jornada Lab Martin aí com um evento bem bacana, né, muitos convidados, muitas sessões, discussões e, por fim, agradecer aí, né, ao nosso grande apoio nos bastidores. O César ajudou aí ao longo de toda essa semana com apoio na parte aí dos bastidores das sessões. Então, César, muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui alguns slides, fazer uma breve apresentação do nosso núcleo e depois vou passar a palavra para a Cavita dar início aí à sessão, né? Então, só relembrar que a gente começou na segunda-feira discutindo diversidade e inclusão, a gente passou pelo propósito de marca na terça-feira, né? Discutimos aí também a questão das marcas covardes que o Marco, CEO da Ipsos, trouxe, né, uma provocação até, e a gente termina aí a semana com, né, uma dupla aí que vai vir com a gente, conversar com a gente sobre inovação responsável, né, é um tema que a Cavita, a professora Cavita pesquisa, então vou passar a palavra para ela dar uma breve introdução aí do tema, né, e volto aqui depois com a apresentação do núcleo. Cavita? Obrigada, Andrés. Hoje a gente fecha, né? Eu estou muito animada, porque foi uma semana animada com muitas conversas, né? Com vários especialistas, muitas discussões bacanas que a gente teve nessa primeira jornada do Lab Marketing da FIA. E hoje, justamente, a gente fecha essa jornada com 2 executivos feras que vão compartilhar com a gente como que as suas organizações estão trabalhando justamente o desenvolvimento de novos produtos dentro do contexto da sustentabilidade. E esse é um dos grandes desafios que as corporações têm hoje em dia, como criar novos produtos que atendam às demandas dos consumidores e, ao mesmo tempo, tenham essa perspectiva de inovação responsável. Então, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Muito legal. Então, rapidamente, a gente está no contexto da FIA, né, com o Laboratório de Marketing e Design, que a gente apelidou aí de Lab Marketing, né, que é o nome da nossa jornada. Tem aí, a gente fez o lançamento esses eventos dessa semana foram o lançamento do núcleo e dessa nova identidade visual, né, a empresa, o Marcos Machado coordenou aí a parte da construção da identidade, né. Eu vou passar a palavra para ele dar uma palavrinha aí sobre isso, né, Marcos? A ideia... Vocês estão me ouvindo bem? Então, a ideia é, obviamente, ser um núcleo, né, com a qualidade acadêmica de todos os núcleos que a gente tem dentro da FIA, né, todos os programas, mas nos destacarmos pela comunicação, pelo marketing, pela inovação. Então, nós vamos buscar um pouquinho de cor, né? Ali do lado esquerdo, vocês viram, são os balãozinhos que tentam transmitir a questão da comunicação, então nós queremos aparecer bastante dentro da FIA, né? Tratar com bastante visibilidade essa questão do marketing, da comunicação, desses temas inovadores e provocativos, né? Que é através da provocação, da inovação, que a gente evolui, já que o tema de hoje é inovação, a nossa ideia é ser bastante inovador dentro da FIA, e acho que a gente já começou conseguindo. Então, vamos manter o sarrafo bem alto, tá bom? Obrigado, André. Muito bem, é isso aí. Então, a FIA está aí desde os anos 90, né? Começou com bem de antes, na verdade, com outro nome, mas se tornou FIA nos anos 90 e tem trabalhado com projetos de pesquisa, ensino e extensão conectados com a administração como um todo, né? É uma organização fundada pelos professores do Departamento de Administração da FEA-USP, né? E o nosso Lab Marketing segue na mesma toada, só que com foco específico dentro das questões do marketing, né?
os professores do Departamento de Administração, que atuam aqui mais incisivamente no LabMarketing, sou eu, o professor Andrés Veloso, o Guilherme Shiraishi e a professora Kavita, que está aqui coordenando a sessão hoje, né? Além disso, a gente tem um apoio aí dos nossos colegas que estão na coordenação acadêmica, técnica aí dos diferentes cursos e esforços de pesquisa que a gente conduz, né? Então, o Marcos Machado está aí muito conectado com o MBA Marketing Branding, a Caterine, que não está aqui hoje, mas ela está aí com os MBAs de Marketing Serviços e Moda, a Patrícia cuidando do FII Online e uma pós-graduação, e o Wilderson, que se juntou aí ao time, está cuidando das iniciativas do Lab Marketing junto com a Coursera, né? Então, a gente tem trabalhado, né, a nossa ideia é seguir nessas 3 linhas de consultoria, pesquisa de mercado, educação executiva, que é onde a gente tem uma atuação bastante grande, com muitos cursos, passando aí por cursos mais curtos de extensão, né, cursos de pós-graduação aí de 360 horas, com foco em marketing, obviamente, e os nossos MBAs, que são o carro-chefe aí do núcleo, né, o MBA Marketing está indo aí para a turma 43, o Marketing Branding para a turma 3 e o Marketing de Serviços para a turma 23. Então, acho que né, tem uma tradição muito grande aí no mercado esses cursos de pós-graduação 500 horas. A gente está com um bônus especial aí de matrícula, mas na segunda-feira a gente vai mandar um e-mail especial para os participantes da jornada com uma outra promoção, que eu não vou dar spoilers, mas ela chegará logo mais. Então, dito isso, né, como eu falei, era uma apresentação rápida, só para contar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito, e já passo a palavra para a professora Kavita tocar aí o restante do webinar. Estaremos aqui esperando as perguntas e ajudando com as nossas próprias perguntas, né, Marcos? Exatamente. Perfeito, obrigada, Andrés, pela introdução. Eu queria aproveitar e apresentar os nossos convidados, né? Então, nossa primeira convidada é a Mariana Bazzoni, ela é gerente de Sustainability and Procurement da Ambev. Ela é formada em Relações Internacionais no INSPER, tem pós-graduação na PUC e na UFRJ, em temas que são ambientais e de sustentabilidade. Ela também foi consultora da Deloitte, também aí na área de sustentabilidade. E a gente conta também aqui com outro convidado, que é o Breno Strussmann. Ele é o diretor-geral da Mercur, formado pela PUC Rio Grande do Sul, e ele se define como alguém que acredita que conectar claras intenções com propósito e respeito à valorização da vida transformam pessoas e realidades para um mundo melhor e possível. Eu gostei muito, Breno, quando você mandou essa frase, quando a gente falou, como você se apresenta, né? Achei isso muito bacana. Eu vou pedir para eles darem um oi para a gente começar a nossa conversa e antes da gente iniciar as apresentações para conhecermos mais sobre as inovações da empresa. Então, boa noite, Mariana, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Kavita, boa noite, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de ter essa percepção, esse contato com todo mundo, com estudantes, inclusive, que alimentam tanto a nossa curiosidade, a nossa vontade de mudar tudo que a gente vive, né? Então, agradeço muito pelo convite. Falo aqui em nome da Ambev, mas também em nome de Mariana. Estou super feliz de estar aqui falando da AMA, que é um grande xodó nosso aqui na Ambev. Que legal. E eu vou pedir depois para você contar um pouquinho desse caso de AMA para os nossos participantes, né? Não sei se todo mundo conhece. Espero que sim, que é uma marca muito bacana. A gente encontra ela com bastante facilidade aí nos supermercados, né? Boa noite, Breno. Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, boa noite. É um privilégio estar aí, especialmente nesse momento tão sensível, né? Eu digo privilégio mesmo, porque estar aqui nesse momento, né? Primeiro, é uma satisfação muito grande, mas também uma dádiva, né? A gente poder estar conversando nas condições que a gente está conversando. Um abraço a todos e tomara que tenhamos um bom proveito aí e muitas trocas entre nós aí. Com certeza, Breno. Obrigada. Essa tem sido uma semana bastante difícil, eu diria, para todo o país, né? E realmente é muito bom que a gente esteja tendo condições de estar aqui hoje à noite para essa conversa, né? Mariana, vamos começar com a sua apresentação? Vamos, perfeito. Perfeito.
Também só para falar um pouquinho de mim, dá 2 minutinhos, só para a gente favor. saber quem é a pessoa que vos fala. Uhum. Eu sou Mariana Bazzoni, eu venho do Rio de Janeiro, como sotaque não mente. Eu estou na Ambev há cerca de 3 anos, olhando diversos temas. Comecei com impacto social diretamente, fui ampliando para olhar outras temáticas como economia circular, climate change e também água, né? E eu passei mais ou menos uns 2 anos trabalhando muito a fundo com AMA e tentando descobrir exatamente o que a gente quer, né, desse produto e desse engajamento que a gente busca na sociedade, né? Então, eu já vou pedir desculpas porque eu trouxe slides, então, assim, eu entendo que 7, 10 da noite da sexta-feira pode ser difícil, mas eu prometo que não vai ser monótono. Então, vamos lá. Para mim é um prazer falar sobre AMA, porque eu acho que a AMA congrega muitos objetivos da gente na Ambev, né? Acho que, primeiramente, porque ela trata de um pilar que para a gente é extremamente relevante, né? Que é sobre resiliência humana, que é sobre segurança hídrica, que é a água dentro do nosso negócio, né? Que foi sempre um objetivo importante, relevante e de muita responsabilidade, né? Então, a AMA, ela veio não só dessa vontade de fazer o bem e de fazer o melhor dentro do negócio, pensando na água, mas também expandir os muros, né? Pensar qual que é o benefício que a gente pode levar para fora da empresa e para o ambiente em que a gente está situado, né? Bom, eu acho que partir da premissa de que 35 milhões de pessoas no Brasil não têm água potável ou têm dificuldade de acesso, já é um número que é muito forte, né? Eu acho que é um número muito conhecido por todo mundo, mas ele ainda não perde a relevância, né? Cada vez ele aumenta mais, a desertificação está cada vez mais alta, mudanças climáticas geram cada vez mais problemas para a gente e esse número só tende a aumentar, né? Então, quando a gente está falando de água, a gente não está falando só de água para beber, a gente está falando de água em todos os nossos usos, né? Se a gente for parar para pensar realmente, fazer o mapa aí do nosso dia, em que momentos que a gente usa água? 100% do dia, praticamente, né? Toda hora, principalmente nesse contexto que a gente está, onde a higiene é super relevante cada vez mais. Então, assim, é importante que a gente entenda realmente em quais esferas isso toca na vida das pessoas. Não é simplesmente beber água ou tomar um banho, é todo um processo que às vezes a gente nem se dá conta, né, de quão é privilégio a gente ter esse recurso. E aí a gente sabe, né, que com esse número o Brasil tem sede, mas a gente também tem, né? Então, o que a gente pensou lá em 2016 nasceu de pessoas como eu e vocês aqui, tentando solucionar um problema que parecia insolucionável, né? Pensar como que a gente consegue expandir o nosso olhar e fazer o bem e conscientizar e mobilizar o nosso ecossistema para trazer algo diferente, né? Então, a gente se uniu, na época, com o Yunus Negócios Sociais, que, na verdade, trabalha muito nessa estruturação e no impulsionamento de negócios sociais no Brasil, para criar a lógica da AMA, que, na época, foi o primeiro produto social, primeiro negócio social que a gente teve na Ambev, e até hoje ela persiste firme e forte, crescendo e mudando cada vez mais. E aí, o que a gente fez? Né? A gente uniu a nossa experiência de criar marcas, né? De criar novas experiências, com esse olhar de garantir também que tenha disponibilidade de água e que a gente pense em outras esferas, né? No saneamento e no uso cotidiano das pessoas dessa água, né? E veio justamente de uma provocação, né? Da gente, poxa, a gente tem tantos índices legais, tantos resultados importantes dentro de água, e como é que a gente não está olhando para fora, né? A gente está num país de dimensões continentais e que tem uma série de dificuldades que as empresas, sim, precisam tomar a liderança e demonstrar o seu papel. Não é somente o que você faz de projeto como a Ambev, mas sim como você influencia os demais stakeholders e o mercado como um todo. E aí nasceu a AMA, né, que a ideia dela parece bem simples, a gente ainda tem muito isso descrito no site, até para deixar muita clareza, muita transparência para as pessoas, porque sim, 100% do lucro da venda dessa água é direcionado para projetos que levam acesso à água, né, água potável às comunidades, começando ali pelo semiárido, que foi onde a gente iniciou o nosso projeto, né? Então, aqui só relembrando um pouquinho sobre isso, né? Que é um critério que é extremamente importante e relevante, porque, no fim das contas, a gente está levando esse apelo ao consumidor, ele está investindo junto com a gente, ele é parceiro no jogo, então o mínimo que ele merece é transparência. As comunidades merecem transparência, as organizações que trabalham com a gente também merecem, então por isso que esse aspecto é super importante. E aí eu convido vocês depois a visitarem o site para conhecer um pouquinho, e lá tem toda a descrição de como que funciona, como que esse lucro é direcionado, como que a gente pode investir ou não, e aí fica um pouco mais claro também. E aí, falando um pouquinho de prática, né? O que é a AMA? O que ela faz na prática?
a gente cria em diversas comunidades, a depender da necessidade de diagnóstico socioterritorial, com apoio de outras organizações do terceiro setor, a gente implanta sistemas de abastecimento e cisternas escolares. Esses sistemas de abastecimento, a gente reestrutura, né, sistemas sucateados, né, até porque o território do semiárido ali já teve uma série de intervenções nesse aspecto, então você encontra muitos sistemas em má qualidade, funcionando mal, com eficiência baixa, e que realmente não dão conta daquela população e não realmente levam o benefício de forma perene como essas pessoas merecem, né? E é por isso que, quando a gente chega com um projeto, a gente quer que a comunidade se aproprie daquele projeto, né? Então, ali dentro, a gente vai olhar para a vitalidade associativa daquela comunidade, vai entender o viés de empreendedorismo também deles, vai formá-los e capacitá-los para poder trabalhar com esses sistemas e conseguirem, dentro da própria comunidade, gerenciarem e sempre estarem com essa água permanente ali, não precisarem de uma empresa ou qualquer outro ente para garantir isso para eles, né? Isso é muito importante, porque quando é um bem de todos, tem um valor muito diferente, né? Então, a gente quer que eles realmente se apropriem desse projeto e que seja deles. E até hoje, né, em sistemas de abastecimento, a gente conseguiu impactar quase 16 mil pessoas aí, em diversas comunidades no semiárido, né? E realmente, assim, a gente já observou uma série de indicadores super relevantes, que eu vou contar um pouquinho mais adiante, né? Para falar um pouco do que isso gera para as pessoas, né? Porque, no primeiro momento, você fala, poxa, número, né? Número é legal, a gente gosta. Mas o que é mais importante dentro disso, né? Qual o benefício real que a gente tem impactando 16 mil pessoas, quase, né? Qual que é o benefício que a gente leva? Que barreira a gente transpõe? Então, isso é o que interessa muito para a AMA desde sempre. Nas cisternas escolares, a gente experiencia um movimento um pouco diferente, né? Que é sobre a gente levar essa água para os estudantes, para as escolas, e garantir que a aula vai acontecer, que a merenda vai existir, que aquela criança vai voltar para casa de banho tomado, porque, de repente, na casa dela não teve acesso. Então, isso faz muita diferença, né? A gente tinha um índice super alto de interrupções de aulas, né, de momento escolar ali, justamente porque faltava água. Então, como é que você ia ter crianças estudando num lugar que não tinha água, né? Então, isso acaba transpondo até o benefício individual e vai para o benefício familiar. Então, a gente experiencia um movimento um pouco diferente. E nessas cisternas também a gente aprende a ter um olhar de cultivo de hortaliças locais. Tem algumas escolas, inclusive, que usam para subsistência também aquilo que sobra, que não é utilizado para merenda. Então, você começa a criar outros aspectos ali dentro daquilo, que não é simplesmente você ter água quando liga na torneira, mas entender o benefício real que aquilo representa e em escolas, né, com crianças, e realmente trazendo esse olhar mais sistêmico da coisa, né, ensinando um pouco mais sobre esse benefício. Que é o que todos nós deveríamos ter tido desde sempre, né? Eu acho que os jovens, as crianças, hoje em dia, têm muito mais esse push, né? E dessa mesma forma, na mesma forma que a gente fez com as cisternas, a gente também cria esse sistema autossustentável. Então, no processo inteiro, professores, alunos, ajudantes têm capacitação para que eles consigam manter essa cisterna acontecendo independente de investimento, tá? Isso é muito importante para a gente. E aí a gente já conseguiu impactar 37 escolas, né? E quase 40 mil alunos nessas comunidades. Então, assim, isso para a gente tem um valor inestimável, né? E acho que eu nunca vou conseguir descrever a alegria que é você chegar numa escola com acesso à água da AMA, a alegria que as pessoas ficam. Então, realmente é algo que mexe muito com a gente e que realmente coloca a gente numa outra posição na vida, né? Eu acho. Bom, e aí, como eu falei, né, a gente teve uma série de impactos em pesquisas preliminares, né, a gente elaborou junto com a Avina, que é a organização que nos apoia nesse processo, um índice de progresso social um pouco mais simplificado, né, adequado a essas comunidades. A gente começou a coletar algumas informações que durante esse ano a gente vai continuar coletando para garantir consistência e uma base de dados que seja totalmente confiável e disponibilizada, né, inclusive. Então, a gente observou o que vai além do número, né? Então, a questão da frequência escolar, que eu comentei com vocês, a questão da disponibilidade de merenda e o impacto disso na saúde também, o desempenho escolar, né? Porque tudo isso influencia no desempenho de uma criança, de um jovem no estudo, e a parte de saúde também tem um impacto grande, né? Nessas comunidades a gente tinha algumas incidências realmente de doenças estomacais, de intoxicações, enfim, pela qualidade da água
e a gente passa a ter um pouco menos quando a gente começa a implementar esse processo, né? Então, acho que a gente vai se aprofundar mais adiante, né? Como eu comentei, esse ano a gente vai entrar muito fundo nesses indicadores para tentar entender realmente qual que é o benefício. Mas foram insights super bacanas que fazem muito sentido para a gente, que realmente corroboram o objetivo da AMA. E aí, só para trazer resultados para vocês, né? Eu comentei, a gente tem 54 comunidades já apoiadas e 54 mil pessoas beneficiadas, com um objetivo muito maior do que esse, sem dúvida. Porque, óbvio, né, os resultados são muito legais, mas na Ambev, eu acho que todos nós aqui somos incomodados, então a gente quer continuar e quer evoluir, né? E aí a gente decidiu que até 2025 a gente vai chegar em 1 milhão de pessoas. É uma meta boa, né? Ainda tem bastante coisa para fazer, mas acho que o processo de inovação e colaboração está sendo cada vez mais necessário e virtuoso para a gente. Então, a gente está também olhando para outras tecnologias, pensando em novidades e pensando também em territórios diferentes, né? Como que a gente se comporta em outros lugares, né? Já que a gente já chegou no semiárido como um todo. E aqui, pensando em novos horizontes, né? Acho que os primeiros projetos que a gente vai começar esse ano aí vão para outros lugares, né? Diferente do que a gente estava comentando, a gente vai continuar investindo no semiárido, mas esse processo de expansão é um processo de aprendizado incrível para a gente. E a gente vai acessar agora o Pará e também periferias aqui em São Paulo. Em breve, não vou dar spoiler, em breve vocês vão ver por aí. E para a gente é super bacana, porque são ambientes muito diferentes, que a gente não circulava com tanta profundidade, pensando em segurança hídrica, e realmente é um aprendizado incrível, e a gente vai ter muita coisa boa para descobrir e produzir aqui. Só para corroborar um pouquinho do porquê desses locais, né? A gente fez um diagnóstico socioterritorial com uma consultoria super parceira, que levantou uma série de dados, né? Depois eu consigo passar com um pouco mais de detalhe para vocês, enfim, uma metodologia super apurada para a gente começar a realmente entender onde que a gente precisaria focar, como que a gente consegue atingir mais as pessoas, dados realmente aprofundados para a gente ter um roadmap, um caminho virtuoso até 2025 e, se tudo der certo ainda, superar 1 milhão de pessoas, que é o que a gente quer. Então, basicamente, a gente começou com uma análise de dados secundários e foi afunilando e chegando nesses pontos de interesse que para a gente faziam mais sentido em relação ao custo e o impacto também, né? Porque não adianta a gente ter soluções muito legais que sejam muito caras e que não consigam atingir tantas pessoas ou que não tenham uma efetividade boa. Também tem esse aspecto que é super relevante. E aí, por exemplo, alguns indicadores que a gente observou, tem uma série, mas, por exemplo, no Pará a gente tem um território que tem muita água, nem toda ela é potável, né? Então, a gente sempre fica achando que na Amazônia, né, tem água, no Pará tem água, não necessariamente nesse sentido, a gente quer água potável. Então, a gente começou a observar, né, que a gente tinha índices altos de diarreia na população, acesso irregular à água na maior parte do território, né? E pouquíssimas escolas com acesso à água, né? E essa informação é quase invisível para o consumidor e para nós, né, na sociedade. Então, para a gente foi... Não diria que foi uma surpresa, mas foi uma ratificação dessa necessidade, né? Então, um dos principais objetivos da gente realmente correr atrás de fazer projetos aqui. E São Paulo também, né? Um outro território que tem um contexto completamente diferente, super vascularizado, mas, assim, tem aspectos de vulnerabilidade extrema, né? Que a gente vê eventualmente, mas realmente não consegue aprofundar, né? As favelas, as comunidades mais adensadas, elas também têm uma série de problemas, porque elas cresceram de uma forma desordenada, né? E claramente elas não vão ter essa facilidade para ter acesso à água potável de boa qualidade realmente em todas as casas. Então, também é um outro contexto que a gente precisa começar a dialogar. Bom, isso dados de escolas, acho que vou passar mais rapidinho, senão vou gastar o tempo todo, que eu falo muito. E aqui eu acho que esse slide aqui é super relevante, porque nesse estudo a gente entrou muito a fundo, e isso me chamou muito a atenção, nessa questão da análise dos níveis de consciência. Porque não adianta a gente tentar levar um benefício achando que todas as pessoas são iguais e foram impactadas para aquele problema ou para aquela questão da mesma maneira, né? Então, um dos objetivos desse diagnóstico, né, desse processo, era também entender, dentro das possibilidades que existiam, qual o maior índice de sucesso que eu posso ter pensando na evolução dessa consciência, né? Porque eu posso ter uma comunidade extremamente vulnerável que tem uma consciência super baixa e que não vai conseguir manter. Então, eu preciso trabalhar em outras camadas para poder trazer a ênfase, né, no objetivo final, né, que é realmente ter água perene e cuidar dela, né? Então, eu acho que é importante para todos nós, assim, refletirmos, que é sobre
a nossa sociedade como um todo, não é sobre uma comunidade numa favela, no semiárido, no Pará, no sul, não importa, isso é sobre nós, né? É sobre o nosso consumo de água, como a gente se comporta olhando para esse recurso que para a gente é tão abundante, né? E parece muito básico, mas claro que a solução ela vem acompanhada dessa conexão, né? Desse match aí de entendimento versus benefício, né? Então, só para deixar essa mensagem na cabeça da gente, porque eu acho que isso é relevante para a gente pensar como sociedade. Enfim, aqui só um mapa um pouquinho de como eu comentei lá no Pará, né? Olha o nível de centralização, né? De pessoas, de adensamento populacional. Então, assim, a gente tem alguns focos específicos. A gente não pode entrar no Pará inteiro, seria excelente, mas a gente quer focar primeiro naqueles lugares que realmente estão num nível que precisam muito evoluir, precisam muito do nosso apoio. São Paulo, a mesma coisa. E, bom, é o que eu falei, né? A gente está o tempo inteiro buscando forma de inovar, de empoderar as comunidades que a gente está. A gente não quer ser necessário, a gente quer deixar um legado, a gente quer fazer com que essa comunidade se desenvolva. Esse é o maior benefício que a gente tem aqui. E, bom, e aí, para isso, a gente também lançou a Água em Lata, né? Para falar de um outro aspecto aí, que também é social, que é também a reciclagem de lata e o acesso ao consumidor para um outro tipo de material, né? A gente precisa gerar essa oportunidade também. Aquele consumidor que é consciente, que não quer consumir plástico, apesar dele ser reciclado, apesar de ter tudo aquilo, ele também tem uma opção de consumir água em lata, e foi a primeira do Brasil. Para a gente foi um super desafio, e só com muita colaboração e muita vontade a gente consegue fazer uma novidade tão legal assim, tão rápido. Então, foi super bacana essa experiência também. E aí, em relação à Covid, né, expandindo um pouco, né, quando a gente começou a ter esse insight de que a gente precisava estar em vários lugares que a gente não estava, foi o período da Covid, né, que estamos vivendo, infelizmente, o período da pandemia, e lá no início da pandemia a gente teve uma série de comunidades que nos buscaram pedindo ajuda, né, pedindo água, né, você precisa lavar a mão, você precisa beber, e a gente teve muita interrupção de serviço, né, em diversas áreas. E aí, nesse momento, a gente criou novos modelos, né, novas garrafas, tamanhos diferentes, para tentar se adequar a essa demanda que a gente precisava entregar, e não era para venda, era para doação, né? E a gente se desdobrou para criar produtos diferentes, para conseguir chegar lá e aquilo fazer sentido, né? Até porque você vai chegar numa comunidade que está precisando de água, não vai servir uma garrafinha de 500 ml, né? Não seria muito inteligente. Então, a gente criou bastante coisa junto nesse período, além da Ambev também, que apareceu na mídia em diversos momentos. E só, assim, de quantidade de doação, né? A gente doou mais 1,6 milhões de litros de água, tá? Então, a gente atingiu gente pra caramba com isso, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste também. E pra gente foi um super motivo de orgulho, porque se a gente está falando de acesso à água, isso é importante, né? Não precisa ser necessariamente um único projeto, é como que a gente lida com esse processo de resiliência humana, né? Então, pra gente foi muito importante ter passado por isso, pelo crescimento e evolução que esse processo nos trouxe. E é isso, pessoal. AMA é para todos nós. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo perguntas. Posso ter passado rápido, eu não queria ter comido tanto tempo de todo mundo. Mas eu fico muito feliz de falar de AMA, então foi um prazer para mim. Fiquem à vontade para fazer perguntas também. Na paralela, por aqui. Enfim, passo a palavra aí para a Kavita. Muito bacana, Mariana. Obrigada pela sua apresentação. Eu já estou aqui com comichão de fazer várias perguntas também. Eu imagino que o público também. O Andrés e o Marcos também já estão com cara de quem quer fazer pergunta aí. Mas antes da gente começar, e inclusive, queria pedir para os participantes que tenham perguntas, podem colocar no Q&A, que tem aqui embaixo, ou no chat mesmo, que a gente lê também, tá bom? E aí já a gente vai pegar essas perguntas que eu já vi algumas pessoas aqui colocando, né? Mas antes da gente ir para as perguntas, que eu tenho certeza que esse é um assunto que mexe demais, né, com a gente, eu queria pedir para o Breno falar um pouco, né, sobre o seu trabalho na Mercur e o trabalho que a Mercur vem desenvolvendo desde 2008, num novo direcionamento, né, que eu acompanhei um pouco da história ao longo dos últimos 2 ou 3 anos. O Breno já me contou várias vezes diversas histórias, conversei com outras pessoas de dentro da Mercur também, tem sido uma experiência assim, de muito aprendizado. Breno, quero abrir a palavra para você. Obrigado, Kavita. Mariana, parabéns por esse trabalho maravilhoso, né? Realmente toca, e ainda mais com a chancela do Yunus, aí, maravilhoso. A Mercur, como a Kavita expressou, ela vem numa transformação bastante radical, né?
E essa transformação ela se deu através de um questionamento, né? Se nós não tivéssemos a nossa atividade mais, por alguma razão, o que isso impactaria no mundo, né? Que diferença a gente faria? E um outro questionamento, pois isso vem muito num processo de reflexão e até de inquietude da Mercury, uma empresa localizada no sul do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 700 colaboradores, quase centenária, né? E essa inquietude veio muito a nível do acionista, num acionista em específico. E isso era uma inquietação, porque nós vínhamos numa batida de crescimento muito grande, muito forte, de 2 dígitos, e o nosso olhar era de crescimento, de expansão, né? De que isso impactasse no lucro da organização e, a partir daí, a gente continuasse investindo, porque a marca crescesse mais, que a linha de produtos crescesse mais. Nós estávamos também num projeto forte de internacionalização, chegamos a constituir uma filial nos Estados Unidos, optamos por uma importação muito forte, né? Também nossa linha de produtos chegou a representar em determinados momentos quase 40% das importações, e esse olhar criava, digamos assim, uma incitação competitiva muito grande que, por consequência, gerava um resultado muito favorável. Mas ao introduzir essa pergunta, a gente analisou, poxa, o que nesse ambiente, ao invés de ser tão competitivo, poderia ser mais colaborativo? E ao a gente fazer essa análise e começar a trazer essas perguntas para casa, a gente se perguntou, a gente hoje está atuando em determinados segmentos e a gente atua por quê, né? Qual a razão do que estamos fazendo, em benefício do quê e que legado é esse? E aí vem uma segunda pergunta, além do porquê, como pensamos, por que pensamos e como se dá esse processo, baseado em que fundamentos, né? E a gente descobriu, através de uma consultoria em São Paulo, de que nós tínhamos aí que ter um entendimento, mais clareza do que é sustentabilidade. Aliás, uma palavra bastante cambalhante hoje, parece que tudo serve para a gente denominar determinadas organizações como organizações sustentáveis. Então, o que é sustentabilidade? Nós mergulhamos, então, nesse entendimento de sustentabilidade, fomos nos aprofundar, e esse processo foi um processo educacional, foi uma aprendizagem que continua até hoje, e que nós ancoramos isso em atitudes e iniciativas que valorizam a vida, né? Então, o entendimento do que é valorizar a vida, quais são esses princípios e como os negócios da empresa, eles atuam concomitantemente. Então, não é só uma questão que nós vimos em transição, saímos de unidade de negócio para processos e entramos em projetos, de que a sustentabilidade passa a ser um projeto da empresa, né? Então, como é que nós inserimos isso no dia a dia da organização e vamos buscar, então, trabalhar com um olhar a partir das reais necessidades, não daquilo que a Mercury almeja como negócio, ou não daquilo que a Mercury tenha que fazer na questão ambiental, na questão social, mas sim através de uma conversa com as comunidades e com eles entendendo o que é necessário e de que maneira, se possível, como consequência, nós podíamos ajudar. Isso caracterizou, em alguns momentos, com uma iniciativa na Amazônia, né, com os seringueiros, com os ribeirinhos, que foi, no nosso entendimento, o resgate do seringueiro, e a nossa interação através de 2 ONGs, o ISA Lima Flora e outras organizações, nos inserimos para entender a realidade local daquelas pessoas e como, através do local, nós poderíamos, dali, emergir necessidades que poderíamos trabalhar junto. A outra iniciativa foi em educação, em que nós também nos perguntamos se estamos no negócio de educação, nosso negócio é só produzir borrachas de apagar, e se produzimos borracha de apagar, qual a relação que ela tem com o processo de educação, e que educação é essa, e que aprendizagem é essa, como nós nos inserimos. E aí nós nos deparamos que o nosso mindset era muito de empurrar produtos, né? Era muito e aí vem a questão do marketing, né? Marketear produtos e gerar consumo dos nossos produtos. E aí nós pensamos assim, bom, como é que nós vamos quebrar esse mindset? Nós nos inserimos junto com pais, com alunos, com professores, inclusive de São Paulo,
através de um instituto, Paulo Freire, para nós termos entendimento, quer dizer, o que uma empresa tem relação com o Instituto Paulo Freire, o que é uma empresa pensar primeiro a educação, refletir sobre a educação, para daí entender como ela pode propiciar um produto que venha a ser a consequência dessa relação e não a priori a partir do interesse da organização. E nós vamos entender que algumas salas de recurso dentro das escolas, no momento em que os PCDs estavam sendo considerados no processo educacional, no processo de inclusão, muito mais a nível de legislação, o quanto nós poderíamos contribuir com isso. E fomos, então, nos deparar com algumas coisas que poderíamos ajudar, que eram produtos para salas de recursos dentro das escolas públicas e privadas, para que pudesse contribuir com a educação das crianças. Produtos diferenciados e produtos que foram desenvolvidos, né, foram pensados a partir dessa interação de dinâmicas junto com os PCDs, suas famílias e as instituições voltadas para isso. Uma outra iniciativa interessante dentro do próprio negócio da empresa foi também, nós chamamos a Bolsa Térmica Natural, quer dizer, que alternativa nós teríamos para esse desafio que nós temos de tornar os nossos produtos mais renováveis, né? Saindo da dependência de recursos e da agressão ao meio ambiente, quer dizer, como seria? E ao realizar um contato com comunidades que estão próximas ao Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina, nós despertamos que nós tínhamos a oportunidade de desenvolver produtos com características de crioterapia e termoterapia que eram mais naturais. Então, acabamos entrando na cadeia do algodão, na cadeia da semente, de reservas extrativistas e de reservas naturais, onde hoje toda a concepção do produto ele tem um patamar muito mais diferenciado e muito mais gerado a partir desses arranjos comunitários do que nós temos para a demais linha de produto. O entendimento básico dessa virada da chave é que, ao partir da gente se dar-se conta do que fazemos, como fazemos e por que fazemos, ele entende que não é sim uma questão estratégica, uma escolha da empresa, é sim uma questão de nós termos, e talvez a maior inovação, que é a provocação desse nosso encontro, ele se dá em como é que nós trabalhamos a cultura da empresa para um novo mindset, né? Porque a gente sabe, muitas vezes a gente muda a cultura e o mindset engole a cultura, ou a gente muda a estratégia e a cultura engole a estratégia, né? E eu acho que na profundeza dessa reflexão a gente também se deu conta que não é só o mindset, né? Eu diria assim, qual é o mind soul dessas questões. Então, a organização também se aproxima de um pensar mais holístico, em que, sim, a organização tem necessidade do seu olhar econômico, do seu olhar social, humano, da sua sustentação, mas principalmente como é que isso tudo está interconectado e isso se insere dentro do dia a dia da organização, né? E como é que isso não é representado apenas por um projeto, mas como é que isso passa a ser o dia a dia na relação da organização com os seus stakeholders. Acho que é por aí, é difícil, acho que cada uma das organizações expressar na totalidade em tão pouco tempo, né? Alguns dos seus desenvolvimentos, mas basicamente é isso que nós chamamos desde 2008, quando a Kavita mencionou a virada da chave, né? Que é uma provocação do modo que nós atuávamos e na cultura da empresa. Muito bacana, Breno. Tem muita coisa, né, para falar e é difícil falar em pouco tempo, né, dessas transformações todas que a Mercur passou. E a sua fala inicial, Breno, me fez lembrar do TED, com o George Heusel, né, o TEDx que teve com ele. Eu vou colocar aqui no chat para os nossos participantes que quiserem também assistir. O Jorge é o CEO da Mercur, né, e ele fala um pouquinho também desse processo de transformação e conta um pouco dessa história, eu acho bem bacana, né.
Eu achei muito interessante. Acho que tem, Kavita, também uma referência interessante nesse sentido. Tem um TEDx Amazônia, com o Bernardo Toro, que expressa muito essa concepção, o eu, o outro e o planeta, né? Que é o que nós chamamos algumas das nossas referências fundadoras na organização, né? Quer dizer, quando a gente faz uma transformação, faz algumas rupturas, aonde nós iremos ancorar, né, a fundamentação daquilo que nós fazemos, né? Que as organizações chamamos de princípio e que nós chamamos de propósito. Quer dizer, qualquer ruptura na inovação, ela precisa estar ancorada em fundamentos e em propósitos. E aonde nós vamos buscar isso, né? E como é que refletimos a partir disso? Uhum. É verdade. E aí você comentou, Breno, também, que vocês deixaram de importar alguns produtos, né? 40% eram aí de produtos importados, e mesmo nessa questão da relação, por exemplo, com os produtos infantis, que vocês mudaram toda a forma, né, de chegar nesse mercado, inclusive não abordando, né, as crianças diretamente, isso é um princípio que está no site da Mercur, né, nos princípios éticos de vocês. E eu fiquei pensando, tanto no caso da Mercur, quanto no caso da Ambev, né, se houve prejuízos para a empresa, né, nesse momento de decidir, né, eu não vou continuar com determinados produtos, ou no caso da Ambev, quando olha para alguma questão e fala assim, puxa, esse produto já não conversa mais com o nosso jeito de ser, né, da Ambev, e aí, às vezes você olha e você fala, não conversa, mas é um produto que está trazendo um determinado resultado, né, então abrir mão dele, às vezes implica num prejuízo real. E eu pergunto isso porque muitas vezes quando a gente discute sustentabilidade dentro das organizações, e a gente fala do tripé, né, o ambiental, o social e o econômico, uma coisa que se enfatiza muito é de que o econômico ele pesa muito mais. Então, que é muito difícil para a empresa cortar na própria carne e dizer que ela vai perder receita, né, perder lucro mesmo nesse processo. Como foi lidar com essa questão dentro da Mercur? E não sei se a Mariana também tem alguma experiência dessas dentro da Ambev, né, nesse sentido. Queria que vocês comentassem um pouco. Vai, Mariana. Que a questão econômica é quase um deus dentro da empresa, né? Exatamente, eu acho que é engraçado, né? Porque a minha posição hoje é dentro da área de suprimentos, que é justamente a área que vai se desdobrar, inovar, acessar, né, o máximo possível para gerar essas soluções que equilibrem esse tripé, né, de fato, porque e o nosso vice-presidente da área, né, o Rodrigo Figueiredo, ele tem muita convicção de que ele não perde nada em relação a isso, muito pelo contrário, que ele tem inclusive ganhado muito com isso, em todos os aspectos, porque a gente aprende a influenciar mais a nossa cadeia, a gente gera inovações que inclusive trazem um benefício de percepção do consumidor, sem entrar na linha de greenwashing ou de falar de dados amplos demais, mas realmente falando dos benefícios, endereçando os problemas. Então, sinceramente, eu não tive essa experiência, eu não vejo essa experiência acontecer. Eu acho que, inclusive, em determinados contextos, se você não inova, você perde muito mais, né? Assim, principalmente do ponto de vista regulatório, quando você vai observar algumas instâncias ali, por exemplo, para a economia circular, isso é um fator muito, muito importante e sério, né? Então, quando você, por exemplo, tem que diminuir ou tem que mudar uma garrafa, a espessura, você tem um benefício ali pensando em estratégia, porque você está levando um produto diferente para o seu consumidor, você está usando menos recursos, então você gasta menos, né? Você gasta menos recursos e insumos de uma maneira geral. Então, assim, a minha experiência nunca foi dessa de sentir perda, tá? Na verdade, muito pelo contrário. A gente tem uma tendência muito forte a sempre gerar muito valor e olhar para as possibilidades que aquilo gera. E não é fácil, porque você tem que ser extremamente colaborativo, tem que envolver muitas áreas para pensar nisso, aprofundar muito, ter muito interesse realmente em sustentabilidade na sua forma mais ampla, para poder realmente trazer soluções que agreguem nesse sentido, né? Então, realmente, assim, no meu ponto de vista, eu não acho que houve perda, né? Até porque a gente não deixou de vender, a gente inovou em muitas frentes. Então, eu acho que tem essa diferença também. Talvez por uma característica da Mercur, né, pelo próprio porte dela, e como isso nasceu inserido, quer dizer, não nasceu algo separado como um projeto ou uma marca, né? Ela já nasceu dentro da empresa. E ele vem de fora para dentro, pegando todos os negócios da organização. Então, quando se dá justamente determinados... É interessante, né, Mariana, aqueles níveis de estados de consciência, nós também temos aí eu acho que tem um vínculo, um tipo de posicionamento,
é que quando a consciência bate num determinado patamar, não tem como você continuar, pelo menos para nós, um determinado negócio. Então, claro que vai haver uma percepção de valor, e as pessoas normalmente sabem o que é um negócio que vai valorizar determinadas condições que a gente não tem valorizado. Só que essa percepção de valor, não necessariamente, como a Cavida traz, ele vai te trazer um resultado econômico, né? O mindset do mercado hoje, muitas vezes, não está alinhado com o nível de consciência que uma organização se propõe a evoluir, né? Então, nós tivemos que fazer algumas escolhas que para nós eram muito contraditórias, né? Nós viemos dentro de alguns paradigmas, algumas dualidades, em que nós precisamos conciliar as questões econômicas, né? E sim, aí nós tivemos impactos no resultado, nós tivemos que abrir mão, quando a gente se deu conta que isso não conversa com o posicionamento da empresa e o propósito, aquilo que a gente também se propõe a fazer, nós tivemos que abrir mão. Isso foi muito difícil, nós tínhamos um negócio que eram esteiras para fumageiros, então, quando o posicionamento coloca valorização à vida, e pelo menos no nosso entendimento, a questão dos negócios de fumo, onde nós tínhamos a maior margem representativa da empresa, com exportações para vários países, inclusive certificados por várias fumageiras no mundo, com a utilização da matéria-prima da borracha, a gente se dá conta que se a gente continuasse crescendo desse ponto, seria o maior negócio da empresa nos próximos 10 anos, e com a melhor margem possível. Então, abdicar de uma oportunidade de tal valor econômico é muito difícil para a organização. Eu diria que esse processo foi difícil, mas também foi, de certa maneira, a gente conseguiu superar muitas dessas etapas, e foram várias etapas, não só de um negócio, mas 3 ou 4 negócios, pela proximidade e o entendimento dos acionistas com relação a isso. E a Mercury não é uma SA aberta, né? É uma SA fechada. Ela é uma empresa de uma constituição basicamente familiar, né? E restrita nesse sentido. E para nós as conversas eram intensas, mas um papel que foi fundamental nisso, a partir do que nós íamos entendendo e fazendo essas tomadas de consciência, que nos propiciavam com informações sobre a sustentabilidade, ancorado no nosso propósito e valores, onde a gente encontrava a possibilidade de ter um discernimento mais ampliado e mais interconectado, é que aí esse diálogo sempre foi feito com a participação dos acionistas. Então, nós tínhamos acionistas na época com idade de 80 anos e acionistas mais jovens na idade aí dos seus 18 anos, né? E inseridos nessa aprendizagem com todos os demais colaboradores ou com a representativa. Na época, a gente iniciou esse processo, eram mais ou menos 600 colaboradores, nós iniciamos esse processo com 120 colaboradores. Nós tivemos um índice muito grande de dinâmicas, de interações, de aprendizagem, para com que a gente pudesse estimular, né, essas novas visões de mundo, né, e trazer esse sentido de pertencimento em diferentes níveis da organização. Foi aí também que a gente se deu conta que a gente precisava desmantelar e desconstruir o processo de comando e controle, né, esse processo hierárquico. Então, hoje também o que facilitou nesse processo foi instituir os colegiados, né, em que os grupos são multidisciplinares e interativos constantemente nos processos e nos projetos da organização. Agora, Cavita, não é difícil. Nós tivemos uma outra, falando na educação, nós abrimos mão dos licenciados, né, que representava quase 10% do faturamento. Então, e essa percepção do valor, pelo contrário, ela não veio, porque as pessoas se perguntavam, puxa, como é que nós não temos mais borrachas de apagar dos licenciados, né? E, na realidade, o licenciado era um assalto ao bolso do consumidor, porque o produto que nós tínhamos com a nossa marca e tínhamos com a marca do licenciado era o mesmo produto, só que um vendia 3 vezes mais e outro não. Então, essas artimanhas marqueteiras, né, nós abdicamos e todo esse processo ele começa a ter um novo olhar, e isso faz com que a gente tivesse que abdicar desse negócio. E foi difícil, não só para a rede comercial entender isso, assim como também as licenças que nós tínhamos, entender o nosso posicionamento, né?
porque a Merck representava um forte distribuidor, um distribuidor qualificado para esses produtos de educação. E ela abre mão disso, abre um bom negócio, uma boa rentabilidade, uma boa margem. E aí você tem que dimensionar a organização para aquilo que ela acredita. Então, para nós também não foi uma perda, mas sim, nós tivemos reveses na questão econômica financeira da empresa. A empresa cresce em valor, ela cresce em percepção, mas muitas vezes isso não acontece na mesma velocidade, né? No mesmo período de tempo, porque justamente os níveis de consciência dos diferentes atores que estão nessa cadeia, ela não acontece ao mesmo tempo. E ela não vai acontecer da maneira que a organização quer ou que os acionistas querem. Então, precisam um entendimento muito forte em diferentes níveis da organização e, principalmente, do controle acionário da empresa, né? Então, eu não faço nem ideia como seria uma SA Ambev aberta, né? Se alguém chegasse e dissesse assim, bom, muito bem, mas a água é um bem para todos, e o que nós estamos comercializando ou ganhando dinheiro em cima da água, né? O que seria uma água potável em qualquer local, sem necessariamente ela ter que estar embalada, né? O que seria um pensar radical dessa maneira e como é que a gente poderia caminhar nesse sentido, e o quanto isso também demandaria uma série de investimentos, e como é que fica a manutenção do negócio que já está, o status quo, e outras questões sociais, como a própria manutenção do trabalho das pessoas envolvidas, né? E dos negócios que estão aí inseridos. É um processo, né, Breno, de muita... Acho que o que você e a Mariana falaram é um processo de muita reflexão e muita maturidade, né, para abrir mão desses produtos. E hoje ter a tranquilidade de falar, né, era um processo de marketing com o qual a gente não estava confortável de fazer, né? E a gente está aqui justamente discutindo algumas questões, acho que organizacionais, mas obviamente com um viés aqui para marketing. André, você tinha um comentário para fazer? Tinha, acho que a gente pode ligar, fazer um gancho aí com nossos eventos de ontem, anteontem, que a gente falou de propósito de marca e o fim das marcas covardes, né, que o Marcos da Ipsos trouxe aí essa provocação, e ele levantou muito a questão das marcas e das empresas, né, falando marca como a corporação, né, se posicionar, ter uma compreensão do papel dela dentro da sociedade, o impacto que tem no seu entorno. Então, é uma transformação, né, que é uma transformação esperada pelo público. Então, ele trouxe muitos dados de pesquisa em que as pessoas reconheciam que certas empresas estavam se colocando de uma forma mais incisiva, defendendo valores, mudando a forma de fazer os negócios. Então, acho que ambas as iniciativas aí que a Mariana e o Breno trouxeram apontam para esse lado onde a empresa tem um papel diferente daquele de apenas trazer lucro para os acionistas, né? Você migra para um outro tipo de posicionamento que no final, né, puxando a sardinha para o nosso lado, continua sendo uma iniciativa de marketing no sentido que você está transformando a sua imagem perante o seu público. E no longo prazo, né, acho que o Marcos Machado fala aí com propriedade a questão das marcas, no longo prazo, marcas que têm uma conexão maior com o público vão ter muito mais retorno, né? Eu estou emendando um pouco no teu comentário, sim, né? Mas o que a gente vê é que não é isso que tem que ser a busca pelo retorno, a busca pelo reconhecimento, que tem que ser o grande motivador, né? Porque senão você acaba sendo uma coisa não legítima, né? Então, acho que as coisas têm que estar amarradas, têm que nascer dentro. E eu queria aproveitar e emendar numa pergunta, eu queria agradecer a Mariana e o Breno, acho que foi muito legal, assim, acho que... E a gente percebe que são iniciativas bem pensadas, são sinceras, elas, né, estão bem concebidas, então acho que é um conjunto interessante de motivadores, né? Mas para os dois, mas queria começar pela Mariana, porque pelo que a gente escuta da Ambev, sabe, né, uma empresa agressiva voltada para resultado, né? Quando deu o clique lá dentro, né? Quer dizer, como é que essa coisa, né? Alguém chegou e deu um clique, falou, poxa, eu acho que a gente devia fazer alguma coisa assim, né? Queria que a Mariana começasse, depois se o Breno puder complementar, eu agradeço. Legal, Marcos, boa pergunta.
Eu acho que assim, na verdade, desde a concepção da Ambev, desde que a gente, lá desde 94, acho que foi a primeira ISO 14001 que a gente tirou, certificou, a gente tem uma preocupação com água absurda, né? Porque a gente sabe que 90% do líquido, pelo menos ali que a gente está trabalhando, é água. Então, esse compromisso já existia muito fortemente, né? Sempre existiu, né? É o principal pilar, mais material diante do negócio, né? Então, assim, foi um foco que a gente sempre se desafiou muito para crescer e mudar, né? Então, a gente hoje tem uma excelência que é benchmark mundial de operação de água em eficiência hídrica, né? Dentro das nossas operações, nas cervejarias. Tem uma preocupação com o ecossistema quando a gente trabalha com as bacias hidrográficas no outro projeto que a gente tem também, que chama Bacias e Florestas. Muito legal. E a gente leva para o nosso CEO, Carlos Brito, um dia numa apresentação, e um trainee levanta o braço e fala: legal, mas o que vocês estão fazendo com o resto da população do Brasil que não tem acesso à água? Aí aquela provocação deu um nó que levou todo mundo para pensar, né? Então, na mesma hora, assim, acho que a gente já agendou uma reunião com um comitê que a gente tem, que é um comitê de segurança hídrica, com convidados externos, que a gente faz 2 vezes por ano, para falar sobre as iniciativas, entender se a gente está na rota certa, se a tendência é essa, se faz sentido, se o benefício é esse. E aí saiu muito essa provocação na discussão em como que a gente poderia construir, e a gente foi chegando até o Yunus, né? Então, na verdade, foi vindo de provocações e falando, bom, beleza, como é que vocês vão se posicionar a partir dessa excelência toda? Muito bacana vocês falarem isso, mas e aí? Né? Qual que é a representatividade? É uma empresa de 35 mil funcionários, né? São 32 cervejarias no Brasil, então existe muita responsabilidade, né? Então, parece que a provocação casou muito com o momento de querer desenvolver, de querer olhar para frente, né? E eu acho que tem um pouco desse ponto aí também que vocês comentaram, né? Sobre o aspecto marketing reputacional, né? Da gente querer se posicionar no pilar social de uma forma diferente, né? E unir os fatores. Eu acho que isso foi a maior construção que a gente conseguiu fazer. Claro que é um novo produto, é uma novidade, a gente não sabia 100% como operar de início, a gente foi evoluindo ano a ano, entendendo o que a gente quer. E eu acho que esse shift hoje deu um olhar para a gente de querer transformar a AMA numa plataforma, né? Num palco para a gente começar a falar sobre segurança hídrica, né? Então, trazer esse assunto, né, para a atenção das pessoas. Eu acho que começou numa provocação e segue sendo uma provocação, tanto para dentro quanto para fora, né? E os funcionários da Ambev são muito engajados, é o produto mais amado, sem dúvida, assim. Realmente o pessoal é apaixonado pela AMA, compra pra caramba a ideia. Então, assim, funciona muito bem, é algo que funciona muito fluidamente, porque a companhia trabalha nesse olhar mesmo de buscar como ser diferente, como inovar, como ser maior, né? E isso faz parte da essência, né? O pilar principal é a água, então faz totalmente parte da essência de tudo que a gente está fazendo no dia a dia, né? Então, eu acho que não foi fácil, é desafiador até hoje, né? Como eu falei, são 35 mil funcionários de níveis diferentes e expertises diferentes, não é pouca gente para a gente conversar, mas eu tenho certeza que está no dia a dia das pessoas. A água é o pilar principal e, para mim, não tem dúvida nenhuma, assim. Mas nasceu disso de uma provocação e vamos continuar provocando. Estamos nos provocando, inclusive com a meta de 1 milhão. Tá bom, obrigado. Obrigado, Mariana. Breno, você consegue complementar um pouquinho essa questão, esse clique, como que aconteceu? Eu acho que o clique, tu fala, né, onde é que foi o fio da meada? Está um pouquinho baixo, Breno. Agora tá bom? Melhorou. Tá bom? Ok. Esse nosso clique, ele se dá, eu acho que, eu cheguei a comentar um pouquinho, através foi muito sensitivo, né? Os acionistas entenderam que a competição, justamente nessa questão do crescer, do buscar um negócio maior, é que isso estava trazendo um constrangimento das relações, né? E, de certa maneira, sufocando a essência da empresa na sua origem, né? A essência da empresa na sua origem, ela fazia produtos em que a comunidade necessitava. Então, nós estamos falando lá de 1924, em que a comunidade necessitava se fazer o produto dentro da tecnologia que se tem. E o tempo vai passando e nós começamos a fazer coisas para atender o resultado, né? Para atender um número maior. Bom, como é que desconstrói isso? O que nos incomoda? Sem conhecermos muito bem dos danos colaterais de todas as atividades que nós fazíamos, né? Então, a gente se questiona, bom, o que nos incomoda? O acionista se perguntou, o que isso nos incomoda? O que isso nos sufoca? Por que essa batida está ficando muito diferente do que era antes? E a gente busca ajuda.
e a gente busca aprendizagem. A gente entra nesse estado de reflexão e eu diria assim, quase que de autoanálise da organização, né? Para entender e, de novo, passar, então, a estabelecer quais são os princípios da organização. E esse é um processo muito difícil, porque a gente tem que abdicar de várias questões, e uma delas é a gente se dar conta, né, que o crescimento não é tudo, que o número não é tudo. Então, como é que nós vamos desconstruir isso e entrar numa consciência de qualificar e, aliás, dar mais atenção àquilo que é local, sem necessariamente ter a preocupação de expandir, mas sim de qualificar, e principalmente aquilo que eu coloquei, examinando quais são os efeitos colaterais. Então, nós temos algumas restrições de negócio, eu já coloquei, a indústria fumageira, a questão, temos restrições em fazer negócios com a indústria armamentista, né? Temos restrições de fazer negócios com as indústrias de álcool, né? Porque a questão da mensagem comercial ela é muito na ênfase do consumo pelo consumo. Então, a pergunta é, aonde nós estamos colocando o nosso tempo? Não que negócios não sejam interessantes, mas o nosso tempo tão precioso a serviço do que estamos. Tá? Então, colocar o nosso dia a dia para o desenvolvimento de produtos para a indústria fumageira não conversa conosco, por mais que ela possa gerar. Fazer negócios com empresas agrícolas que nós fazíamos, e essas empresas agrícolas, nós desenvolvemos produtos que vão utilizar inseticidas, herbicidas, não conversa com o nosso posicionamento. Então, nada contra com os negócios das organizações, mas para nós ela não conversa com esse tempo precioso que nós podemos estar transformando em novas oportunidades de negócio, não como projeto, mas a partir da própria gestão do projeto na nossa relação com os stakeholders, né? E isso é muito difícil porque o negócio foi sempre construído junto, num espírito colaborativo muito grande, e quando você migra para essa ruptura, para esse olhar centrado num propósito de valorização à vida, fica uma transição bastante constrangedora para muitas pessoas. E você tem que assumir, você tem que ir em frente, né? Tem que ter coragem para seguir a caminhada naquilo que você acredita. E significa abrir mão de muitas coisas, né? E há colaboradores que vão ficar com você a bordo, há colaboradores que não vão ficar com você a bordo, há acionistas que vão ficar com você a bordo e não vão ficar com você a bordo. São escolhas, né? São escolhas. Ótimo. Legal. Muito obrigado, Breno. Muito bacana. Desculpa, Marcos. Não, minha pergunta era essa. Eu tinha só uma pergunta, eu devolvo a palavra para você, Kavita. Obrigado. Tá certo. Eu sei que o nosso horário já está chegando bem no finalzinho, né? Já são 8 horas. Eu queria só pegar 2 perguntas aqui do público, que eu acho que as respostas são até mais simples, mas uma que é direcionada para a Mariana, né? Que é como encaixar na cultura da Ambev, e acho que tem a ver com a cultura agressiva, com o modelo de negócios, dos outros produtos, né? E aí você encaixa um produto como a Água Ama, que assim, o resultado é exclusivamente ligado às questões sociais e ambientais, né? E eu vou deixar já a pergunta para o Breno também, né? Que é a pergunta também do Fernando, que é qual é o papel do marketing nessa mudança cultural? Como que o marketing a área de marketing pode ajudar nesse processo de mudança? Beleza, boa pergunta. Eu acho que, assim, pegando um pouco o gancho daquilo que eu tinha comentado, né? Eu acho que existe um desafio grande de tirar o projeto de onde ele foi criado para expandi-lo para a companhia como um todo, né? Porque o lugar que ele foi criado foi uma diretoria que olha para sustentabilidade, reputação, comunicação. Então, ela, de certa maneira, é enviesada, né? Porque ela sabe exatamente onde a gente precisa chegar, né? Uma diretoria que está pensando exclusivamente nisso, né? Nessa construção, em posicionamento, em como que a gente engaja, como que a gente vai além das nossas metas públicas, né? Quem somos nós no mercado brasileiro, né? Então, acho que o desafio principal foi tirar esse mindset de que o projeto pertence à área para o projeto pertencer à companhia como um todo, até porque a lógica do produto é baseada na venda também, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente precisa encaixar isso também na lógica comercial, né? Como que a gente leva algo que não gera lucro para a companhia, né, na prática, mas que gera orgulho, que gera propósito para as pessoas que estão ali, desde o vendedor, que leva a AMA no ponto de venda, até, de fato, o executivo que está olhando aquele resultado e vai levar isso para o investidor, né? Então, acho que o desafio
é a gente levar a informação de uma forma muito ampla e disponível para as pessoas, né? Como eu falei, é um número gigantesco de funcionários que têm suas preocupações individuais, que têm contextos diferentes, que têm condições sociais diferentes, né? Então, algo que a gente pegou realmente para entender mais a fundo foi em 2019, a gente fez uma pesquisa interna, né, um diagnóstico, para entender um pouco os níveis, esse ponto dos níveis de consciência, né, entender um pouco de que projetos estavam na mente das pessoas, o que elas queriam saber, e começar a tratar a sustentabilidade de uma forma mais ampla, né, de uma forma mais transversal, né, que não é só dos donos de projetos, das pessoas que estão na liderança, no corporativo, mas é do dia a dia das pessoas, né. Essa inovação, esse olhar da sustentabilidade nasceu numa fábrica, nasceu na vontade de economizar água, nasceu na vontade de economizar energia, de melhorar processos, de ficar eficiente, né? Então, assim, é basicamente juntar as pontas e falar, sim, tudo isso aqui está conectado para que aconteça, né? Não é um trabalho simples, né? Realmente são formas muito diversas de comunicação, até porque a gente tem mundos muito diferentes, né? Tem a parte mais estratégica, tem as cervejarias, tem centro de distribuição, tem um vendedor, tem enfim, diversas esferas de comunicação que você tem que fazer. Mas eu acho que isso é um dos aspectos mais relevantes. Assim, a gente sabe que a AMA faz parte do dia a dia das pessoas, e elas veem o produto na rua, elas ficam felizes, elas ficam orgulhosas, elas fazem parte daquilo. Isso é um fator muito relevante, né? Acho que quando você vai levar o convencimento, aí, entre muitas aspas, para uma área comercial, você vai falar, caramba, isso aqui é teu propósito junto comigo, né? Isso aqui é como a gente se coloca. Quem que é dono da reputação aqui? Todos nós, né? Não é o executivo, não é só uma pessoa, né? Então, acho que é como a gente quer levar a nossa mensagem para a sociedade. E eu acho que para mim está muito claro esse aspecto da companhia. Eu não teria vergonha de dizer que não está, porque realmente é o assunto top da companhia toda. Todo mundo quer saber sobre AMA, todo mundo quer participar, quer visitar, quer vivenciar. Então, eu acho que isso é um benefício muito legal que a gente começou a realmente reforçar e trazer mais para a companhia, é fundamental. Esse endomarketing também é super relevante para que a história que está do lado de fora, para dentro, seja 100% verdade, né? Então, a propriedade muda completamente quando você tem esse tipo de vínculo e aderência de mensagem. Vai lá, Adriano. Nossa, Cavi, essa pergunta ela é bem difícil, né? Onde é que o marketing tem papel? O marketing tem tudo a ver com comunicação, né? E nós estamos passando por um momento que é comunicação. E nesse nosso entendimento reflexivo, a gente até se perguntou assim, se o marketing convencional, né? O marketing tradicional, eu acho que a FIA ela tem um olhar diferenciado para o marketing. É a mesma situação que a gente tem hoje para a sustentabilidade, né? Tudo é sinônimo de sustentabilidade, tudo foi sinônimo de marketing. Então, como é que a gente revisita esses conceitos do marketing no sentido de a gente ter mais legitimidade, né? E a gente chegou a se perguntar no momento assim, será que comunicar, aliás, não comunicar, seria o melhor posicionamento em termos de comunicação e marketing, né? A partir daquilo que as pessoas vão se dando conta, porque, na realidade, o marketing ou a comunicação como um todo, ela busca escala, né? E toda vez que a gente vai buscar escala, a gente é muito tênue a linha da gente pegar determinados veículos ou ferramentas e querer convencer as pessoas, né, de que a nossa marca, o nosso produto é tudo nas nossas vidas, né? Isso se dá muitas vezes dentro das nossas equipes, dentro da empresa, e se deu dentro da organização, e muitas vezes continua se dando, da gente entender que esse é o melhor produto. E ele é o melhor e é o maior, e era muito assim dentro da nossa gestão. Então, quando a gente volta aquele olhar e diz assim, não necessariamente é o nosso produto, a nossa melhor marca. Até que ponto eu tenho que respeitar esse olhar dos consumidores para eles, então, tomar a solução? Então, acho que o marketing ainda tem muito esse vício manipulativo, até pela necessidade de dar conta das questões econômicas, até pela necessidade de dar conta das questões competitivas de mercado, que dificilmente conseguem ser colaborativa e dar espaço para que o consumidor possa fazer a sua opção. Então, me parece que sempre dentro da empresa e fora da empresa, isso a gente se questiona muito aqui dentro e busca ter um entendimento diferenciado, e a gente vai continuar buscando entender isso, como é que a gente não está manipulando, né, os estados de consciência, de conhecimento e de discernimento das pessoas, e deixar mais que os processos e os veículos de comunicação sejam uma curiosidade do vir a conhecer do que nós estamos propagando
que a pessoa tenha que nos conhecer, porque nós temos que gerar demanda, porque nós temos que gerar resultado, né? Isso é muito difícil, porque até que ponto você não comunica uma coisa tão boa que a gente faz, né? E diz assim, não, é não comunicar, porque o que nós estamos fazendo de algum momento em rede, isso irá se propagar, né? Então, nós estamos nesse momento. Nós tivemos dificuldade com várias agências de propaganda, porque a formação, o mindset das agências de propaganda é muito em cima do marketing convencional. Nós desconstruímos todo o nosso processo, nós chegamos a trabalhar no momento com 9 empresas de marketing e propaganda durante mais de um ano e não conseguimos nos entender a dificuldade nesse processo de aprendizagem. Chegamos à conclusão que precisaríamos constituir quase que uma agência interna de comunicação e nós continuamos nesse aprendizado, tal a dificuldade de você conseguir manter ancorado uma autenticidade sem cair na manipulação comercial, na manipulação da comunicação, né? Essa é a dificuldade dos meios de comunicação, porque no fim acaba indo tudo para o palco, porque quando estiver no palco eu gero percepção de valor, por consequência o meu resultado vai ser mais valorizado por diferentes públicos que estão se correlacionando com a marca. Uhum. Nossa, são desafios incríveis, né, que vocês trazem, que as empresas de vocês tiveram que trabalhar, né? Assim, são reflexões muito profundas, não é uma mudança pontual, né? Não é mudar a embalagem de um produto, a gente está falando muito de mudar uma cultura da organização e como isso bate na área de marketing. E essa é uma temática que, enfim, o pessoal sabe, eu estudo, né, marketing e sustentabilidade, então mexe demais comigo, e eu estou sempre levando para as minhas aulas a discussão de como as empresas têm mudado a perspectiva de uma série de questões organizacionais, de teorias e modelos que a gente tem que são tradicionais, e aí especialmente na área de marketing, como isso vem mudando, né, essas perspectivas. A nossa conversa aqui está muito gostosa, e eu ficaria, eu acho que umas 5 horas tranquilamente conversando com vocês, mas realmente deu o nosso horário e a gente vai precisar caminhar aqui para o encerramento, né? Então, queria agradecer muito, Mariana, Breno, por vocês terem aceitado o nosso convite, por terem reservado aí 1 horinha da agenda de vocês, para numa sexta-feira à noite, né, para estar aqui com a gente compartilhando essas experiências tão incríveis, né, e a gente, assim, eu vejo, assim, a gente fechando com chave de ouro essa primeira jornada do Lab Marketing, foram discussões, assim, realmente muito bacanas, e hoje não foi nada diferente, né, pelo contrário, foi, assim, uma discussão muito instigante. Queria abrir o microfone para vocês, se vocês quiserem dar alguma palavrinha final, antes de eu passar o microfone para o Andrés. Então, vou seguir a ordem. Só quero agradecer mesmo. Para mim, como eu falei, é um grande prazer falar da AMA. A gente tem muito carinho por ela, e assim como diversos outros projetos de sustentabilidade super legais que a gente tem. Depois, se quiserem conhecer um pouquinho mais, também está lá no site, parte deles, porque também tem o problema da comunicação, de falar sobre todos eles, sem ser maçante, né? E de uma forma que não pareça que a gente está querendo trazer algo que não é verdadeiro, né? Mas tem muita coisa bacana lá para olhar também. Me coloco totalmente à disposição também, contato, a Cavita tem todos os meus contatos também, dúvidas que vocês tenham depois, por favor, ficarei super feliz de responder. E é isso, um grande prazer dividir essa mesa aqui com vocês, e vai lá, por favor, Breno, você fechar com chave de ouro. Gente, uma alegria tremenda estar com vocês aqui, né? Um agradecimento por toda a Merco, das pessoas que estão aqui no sul do Rio Grande do Sul, né? E a gente ligado ali. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade e espero que a gente se encontre aí pela frente. Obrigada, Mariana, obrigada, Breno. Andrés, a palavra está com você. Muito bem, só resta aí agradecer aí a Mariana e o Breno, né, pela presença, agradecer também o Marcos Machado, a Cavita, que ajudaram aqui durante esses 5 dias, né, participando nas coordenações das sessões, né, fizeram convites, ajudaram na construção desse evento. Acho que quando a gente imaginou a jornada, a gente pensou em trazer temas que fossem bem assim atuais e provocativos, porque como a gente tem um braço de educação muito forte, é muito importante a gente ter esse contato com empresas e pessoas que estão trazendo
inovações aí no uso do marketing, ou no não uso, né? Dependendo, mas um uso diferente até, né? Acho que isso ajuda a gente a construir também uma reflexão nossa do que a gente faz dentro da FIA ou da própria Universidade de São Paulo, né? Então, acho que essas discussões avançam a nossa compreensão de onde estamos, para onde vamos, e acho que o meu maior aprendizado aqui na sessão de hoje, acho que foi algo que o Breno comentou sobre o valor do tempo, né? O que a gente faz com a nossa vida, aonde a gente investe o nosso tempo. Acho que essa reflexão é algo que é muito importante. Eu sei que a Kavita, eu estava conversando com ela uns dias atrás, ela estava preocupada com essa questão, o que ela está fazendo, né? Como é que ela muda o foco das atividades para coisas que sejam mais construtivas e que tragam valor não só para ela, mas para os alunos, para a sociedade. Então, acho que está todo mundo imbuído dessa visão, que é uma visão que eu entendo que seja mais atual, né? A galera jovem que tem entrado na universidade vem com essa percepção diferente do que é trabalhar nas empresas, o que eles querem fazer. Então, acho que para o marketing, né, fechando aqui, acho que o marketing ele se preocupa muito com o consumidor, com o indivíduo, e a gente percebe que esse consumidor indivíduo ele está migrando o jeito de pensar sobre como ele consome e como ele trabalha. Então, acho que o papel do marketing aí dentro da empresa é fugir de ser apenas uma ferramenta para vender produtos e para abraçar outras coisas e questões, como a própria sustentabilidade, né, a equidade, diversidade, né, tem tantas questões importantes que a sociedade hoje valoriza. Então, acho que tanto cada um de nós como o próprio Lab Marketing vai ter um papel aí que a gente vai direcionar para essas questões aí ao longo do tempo, né? Então, com isso, né, agradeço aí a presença de vocês, todo o esforço aí para construir esse evento, e logo mais teremos outro. Aguardem. Passar a palavra aí para o Marcos também, agradecer. Obrigada, Andrés, também pelas palavras. Antes de passar, Marcos, deixa eu só aproveitar e agradecer também o César, que é todo o nosso apoio, né, da FIA, está sempre aqui. Vai lá, Marcos. Eu queria agradecer o Breno e a Mariana, né? Assim, a gente gosta do que faz, né? Porque são, né? Se dependesse só da gente, a gente ficava até um pouco mais aqui, né? E é isso, complementando o que o Andrés falou, né? A gente aprende, né, com os palestrantes, com os convidados no evento, e a gente tem um papel importante de promover a mudança também, né? Quer dizer, a gente recebe, capta o que está acontecendo, mas acho que como educadores, seja na FIA ou na universidade, na USP, onde cada um de nós atua, é um papel importante, né? Então, acho que é legal poder, né, participar desse processo de mudança, tá? Então, era isso que eu queria complementar. Muito bem. É isso, pessoal. Encerramos a nossa jornada? Muito bem. A jornada. Beleza. Acho que é isso, sim. Muito obrigada. Obrigada a todos. Valeu, obrigada aos pessoal. participantes também que mandaram as perguntas. Uma boa noite a todos. Valeu, gente. Bela iniciativa. Bom fim de semana e cuidem-se. Um abraço, tudo. Obrigada, se cuidem, gente. Boa noite. Boa noite.